Você já se sentiu profundamente ferido por alguém? Já carregou uma dor tão grande que parecia impossível perdoar? O perdão é um dos maiores desafios da nossa vida cristã, e muitas vezes é difícil entender como podemos perdoar quando fomos tão magoados. Mas há uma verdade que transcende a dor e nos chama à ação. Jesus nos ensina a perdoar não pelo que os outros merecem, mas pelo que Ele fez por nós. Jesus, em sua vida e na cruz, nos deu o maior exemplo de perdão que já existiu. Ele não apenas pregou sobre perdão, mas praticou o perdão de forma radical e transformadora. Quando Jesus disse, "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem", Lucas 23:24, ele não estava apenas orando por aqueles que o crucificaram, ele estava nos ensinando o caminho da verdadeira libertação e cura espiritual. O perdão de Jesus na cruz não foi um perdão de palavras vazias, mas um perdão profundo e real, que trouxe salvação não só para aqueles que o crucificaram, mas também para cada um de nós. Neste momento, quero te convidar a refletir sobre como o perdão de Jesus pode transformar sua vida. Como ele pode te libertar de rancores, mágoas e sentimentos que te aprisionam. Vamos explorar como o perdão, que às vezes parece impossível de praticar, é na verdade o caminho para a paz e para a restauração dos nossos relacionamentos, e o que significa verdadeiramente perdoar como Jesus nos perdoou. O perdão de Jesus e como ele nos ensinou a perdoar. O perdão é um dos temas centrais nos ensinamentos de Jesus. Ele não só nos ensinou a importância do perdão, mas também demonstrou esse poder de maneira radical através de sua própria vida. O perdão de Jesus não é algo simples ou fácil, mas é algo que tem o poder de transformar nossas vidas e a de outros. Vamos refletir sobre o perdão de Jesus e como ele nos ensina a perdoar em nossa caminhada de fé. 1. O perdão de Jesus na cruz, o maior exemplo de perdão. O perdão de Jesus se manifesta de maneira mais poderosa em sua morte na cruz. Quando Jesus foi crucificado, ele estava sendo injustiçado de maneira extrema. Ele foi traído por um de seus discípulos, negado por outro e abandonado pelos demais. Ele foi zombado, espancado e torturado, e mesmo assim, ele não manteve rancor. Em Lucas 23:24, Jesus, em meio à sua dor, disse, "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Este é o maior exemplo de perdão que podemos imaginar. Jesus não apenas pregou sobre perdão, mas praticou o perdão de forma radical, mesmo nos momentos de maior sofrimento. Ele não esperou que os soldados ou as pessoas ao seu redor pedissem desculpas antes de perdoá-los. Ele perdoou, porque sabia que o perdão é libertador. Ao dizer essas palavras, Jesus nos ensina que o perdão não depende das ações do outro, mas da nossa escolha de perdoar. Esse perdão não é um perdão superficial, mas um perdão profundo, baseado no amor incondicional. Jesus nos ensina que perdoar é um ato de libertação, tanto para quem perdoa, quanto para quem é perdoado. Ao perdoar, Jesus estava mostrando que o amor de Deus é maior do que qualquer ofensa ou dor. 2. O perdão de Jesus e o mandamento, o chamado de Jesus a perdoar. Em Mateus 18:21-22, Pedro pergunta a Jesus, "Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes?" E Jesus responde, "Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Este ensinamento de Jesus não é sobre quantas vezes devemos perdoar, mas sobre a quantidade infinita de perdão que devemos oferecer. Jesus nos ensina que o perdão não tem limite, e a verdadeira grandeza do perdão é refletir o perdão de Deus, que é infinito. Muitas vezes, nossa tendência humana é estabelecer limites para o perdão, especialmente quando somos profundamente feridos. No entanto, Jesus nos desafia a perdoar continuamente, como ele fez, sempre buscando a reconciliação. O perdão de Jesus nos ensina que não devemos guardar rancor ou amargura, mas devemos oferecer perdão de forma radical e contínua. Cada vez que alguém nos fere, temos a oportunidade de escolher perdoar,
assim como Jesus escolheu perdoar. O perdão de Jesus é transformador, pois ele não só cura a pessoa que recebe o perdão, mas também a quem o oferece. Perdoar é um ato de liberar a dor e a raiva que nos aprisionam, permitindo-nos experimentar a paz de Deus em nosso coração. 3. O perdão de Jesus e a parábola do credor incompassivo. Mateus 18, 23, 35. Jesus usou a parábola do credor incompassivo para ensinar sobre o perdão e a misericórdia de Deus. Nessa parábola, um rei perdoa uma grande dívida de um servo, mas esse servo, ao sair, encontra um companheiro que lhe deve uma quantia menor e se recusa a perdoá-lo. Quando o rei descobre, ele repreende o servo, dizendo: "Eu te perdoei toda aquela dívida porque me pediste. Não devias tu igualmente ter piedade do teu companheiro?" Mateus 18, 32, 33. Essa parábola nos mostra a misericórdia infinita de Deus e o mandamento de perdoar como fomos perdoados. Jesus nos ensina que quando recebemos perdão de Deus, devemos estender esse mesmo perdão aos outros. Deus nos perdoou de uma dívida imensa, muito maior do que qualquer ofensa que possamos sofrer dos outros. Quando refletimos sobre quanto fomos perdoados, devemos ser mais dispostos a perdoar aqueles que nos ferem. Neste momento, quero te convidar a refletir sobre como o perdão de Jesus pode transformar sua vida. Como ele pode te libertar de rancores, mágoas e sentimentos que te aprisionam. Vamos explorar como o perdão, que às vezes parece impossível de praticar, é na verdade o caminho para a paz e para a restauração dos nossos relacionamentos, e o que significa verdadeiramente perdoar como Jesus nos perdoou. 10. O perdão de Jesus e como ele nos ensinou a perdoar. O perdão é um dos temas centrais nos ensinamentos de Jesus. Ele não só nos ensinou a importância do perdão, mas também demonstrou esse poder de maneira radical através de sua própria vida. O perdão de Jesus não é algo simples ou fácil, mas é algo que tem o poder de transformar nossas vidas e a de outros. Vamos refletir sobre o perdão de Jesus e como ele nos ensina a perdoar em nossa caminhada de fé. 1. O perdão de Jesus na cruz, o maior exemplo de perdão. O perdão de Jesus se manifesta de maneira mais poderosa em sua morte na cruz. Quando Jesus foi crucificado, ele estava sendo injustiçado de maneira extrema. Ele foi traído por um de seus discípulos, negado por outro e abandonado pelos demais. Ele foi zombado, espancado e torturado, e mesmo assim, ele não manteve rancor. Em Lucas 23, 24, Jesus, em meio à sua dor, disse: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Este é o maior exemplo de perdão que podemos imaginar. Jesus não apenas pregou sobre perdão, mas praticou o perdão de forma radical, mesmo nos momentos de maior sofrimento. Ele não esperou que os soldados ou as pessoas ao seu redor pedissem desculpas antes de perdoá-los. Ele perdoou, porque sabia que o perdão é libertador. Ao dizer essas palavras, Jesus nos ensina que o perdão não depende das ações do outro, mas da nossa escolha de perdoar. Esse perdão não é um perdão superficial, mas um perdão profundo, baseado no amor incondicional. Jesus nos ensina que perdoar é um ato de libertação, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. Ao perdoar, Jesus estava mostrando que o amor de Deus é maior do que qualquer ofensa ou dor. 2. O perdão de Jesus e o mandamento, o chamado de Jesus a perdoar. Em Mateus 18, 21, 22, Pedro pergunta a Jesus: "Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes?" E Jesus responde: "Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Este ensinamento de Jesus não é sobre quantas vezes devemos perdoar, mas sobre a quantidade infinita de perdão que devemos oferecer. Jesus nos ensina que o perdão não tem limite, e a verdadeira grandeza do perdão é refletir o perdão de Deus, que é infinito. Muitas vezes, nossa tendência humana é estabelecer limites para o perdão, especialmente quando somos profundamente feridos. No entanto, Jesus nos desafia a perdoar continuamente, como ele fez,
sempre buscando a reconciliação. O perdão de Jesus nos ensina que não devemos guardar rancor ou amargura, mas devemos oferecer perdão de forma radical e contínua. Cada vez que alguém nos fere, temos a oportunidade de escolher perdoar, assim como Jesus escolheu perdoar. O perdão de Jesus é transformador, pois ele não só cura a pessoa que recebe o perdão, mas também a quem o oferece. Perdoar é um ato de liberar a dor e a raiva que nos aprisionam, permitindo-nos experimentar a paz de Deus em nosso coração. 3. O perdão de Jesus e a parábola do credor incompassivo. Mateus 18, 23, 35. Jesus usou a parábola do credor incompassivo para ensinar sobre o perdão e a misericórdia de Deus. Nessa parábola, um rei perdoa uma grande dívida de um servo, mas esse